Nos Estados Unidos, a expectativa nesta terça-feira é para o tradicional discurso sobre o Estado da União, em que Trump falará ao Congresso sobre questões econômicas, tarifas e política externa, no momento que as pesquisas indicam uma queda na aprovação do presidente. A nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo, ela já está lá no Capitólio e tem as informações para a gente ao vivo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, deputados e senadores já estão aqui no Capitólio para acompanhar esse discurso, um discurso importantíssimo, tradicional. A Constituição exige que o discurso do Estado da União seja feito. O presidente dos Estados Unidos tem essa obrigação de falar aos congressistas, de prestar esclarecimentos aos congressistas, mas nesse ano esse discurso tem um peso ainda maior pelo cenário dos Estados Unidos e do governo de Donald Trump, Márcio. O governo de Donald Trump sofre com índices baixos de aprovação em um ano de eleições de meio de mandato, eleições para o Congresso, em que os Estados Unidos renovam 1/3 do Senado e toda a Câmara dos Deputados no final desse ano. Então, esse discurso de hoje é a chance de Trump de convencer a população de que está fazendo um bom trabalho e de que vale a pena continuar, que a população continue apoiando os republicanos no Congresso. Afinal de contas, Trump tem uma maioria estreita no Congresso republicana, mas que permite que ele continue governando. E se os democratas conseguirem a maioria nas eleições, aí vai ficar praticamente impossível para Trump colocar suas políticas em prática. Então, nesse discurso de hoje, ele deve falar muito sobre questões domésticas aqui dos Estados Unidos, sobre economia. O custo de vida é o principal problema apontado pelos norte-americanos em pesquisa atrás de pesquisa. Trump também deve falar de outros temas como o Irã, disse, já informações de bastidores de que ele vai falar sim sobre o Irã, mas esse não deve ser o foco. Também outros temas como a violência política. Erica Kirk, a viúva de Charlie Kirk, o influenciador do movimento MAGA, que foi assassinado no ano passado, é uma das convidadas de Donald Trump, deve estar aqui no Capitólio hoje à noite também, então ele deve falar sobre esse tema da violência política e deve ser um discurso longo, viu, Márcio? No ano passado, Donald Trump falou por 1h30 para os congressistas e entrou para a história. Foi o discurso mais longo de um presidente dos Estados Unidos ao Congresso na história moderna. E agora, nesse ano, deve falar tanto quanto ou até mais. Deve ser um discurso bem longo e as pessoas que ajudaram Trump a preparar essa fala deixaram alguns espaços ali em aberto para que ele improvise. E é aí que a gente não sabe, Márcio, exatamente o que Donald Trump vai fazer. É importante lembrar que a plateia vai estar cheia, claro, de apoiadores do presidente norte-americano, de deputados e senadores republicanos, mas também de desafetos entre os próprios republicanos, aqueles que vêm criticando as medidas do presidente, juízes da Suprema Corte. A gente não sabe quais dos juízes vão comparecer, mas eles costumam vir assistir a esse discurso aqui no Capitólio e foram os juízes que derrubaram as tarifas de Donald Trump, foram criticados por Trump. Então também alguns deles podem estar na plateia hoje à noite, além, claro, da oposição. Então não se sabe se Trump vai usar esse espaço livre do discurso, esse momento em aberto, para criticar oponentes políticos, como ele costuma fazer em outros discursos. Agora, fato é que é sim essa grande oportunidade para que Trump fale para os eleitores. Mais de 30 milhões de pessoas devem ver esse discurso ao vivo e, claro, que os vídeos continuam circulando pela internet depois, Então, trechos que viralizam, clipes que vão circulando pelas redes sociais e são muito importantes para Trump. Por isso, nesse ano, o discurso do Estado da União tem um peso diferente, porque pode ter um impacto grande, um peso grande nessas eleições do final do ano, na forma como o público vê o governo de Donald Trump, que sofre com essa baixa aprovação. Uma pesquisa da CNN que saiu na segunda-feira mostra que a aprovação geral do governo de Trump é de 36% agora, e em fevereiro do ano passado era de 48%. Então, por todos esses motivos, é que esse discurso de hoje tem um peso diferente, pode ter esse impacto muito grande nos rumos da política dos Estados Unidos, Márcio.